Por que Dom Pedro II, que tem a fama de ser abolicionista, não fez a abolição dos escravizados antes de 13 de maio de 1838? É fácil explicar isso. Desde 1808, quando Portugal, Dom João VI, chega ao Brasil, por causa do bloqueio continental declarado por Napoleão Bonaparte, os ingleses forçam o Brasil a acabar com os escravizados, acabar com a escravidão. Primeiro, através da proibição do tráfico negreiro. Mas pouca gente sabe que quando a Inglaterra aprisionava os navios negreiros, os escravizados desses navios eram levados para a colônia inglesa. Os ingleses não eram bonzinhos, não, eles não queriam a abolição por bondade, eles queriam por fator econômico. Com isso, o que eles fariam? A produção de produtos agrícolas aqui na colônia, a colônia de Portugal, que era o Brasil, ficavam mais caros. Então, a primeira lei de abolição da escravatura, ainda no reinado, no reinado de Dom João VI, ou seja, do rei português que vem para o Brasil. Depois você vai ter as leis sucessivas, que são as leis do ventre vivo e a lei do sexagenário, no reinado de Dom Pedro II. Mas havia uma condição fundamental, a base agrícola, quer dizer, quem trabalhava na agricultura brasileira eram os africanos, eram os escravizados. Então, houve muita resistência do Congresso da Economia Brasileira em abolir a escravidão. Mas Dom Pedro II, ele já tinha dado liberdade aos escravos da coroa brasileira. Todos os escravos do Estado foram libertados por Dom Pedro II. Ele assinava listas para dar alforria aos escravizados. Ele realmente era abolicionista, mas ele, por questões de Estado, ele não tinha condições de aprovar a lei, a tal ponto que ele viaja. A lei é aprovada por sua filha, a princesa regente do trono. Quando ele está na Europa, que a princesa Isabel aprova a lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. E eu recebi no Brasil o presidente de Angola, o Dr. José Eduardo dos Santos, no Vila Riso, como presidente do Elos Internacional, na comemoração dos 100 anos da Lei Áurea. E eu me lembro de uma frase, de um comentário com o presidente de Angola, que talvez ele não conhecesse muito a história do Brasil, era um homem de formação técnica, engenheiro formado pela Universidade de Moscou, mas não devia conhecer a história do Brasil, mas ele sabia que Angola foi o principal local da entrada de escravizados no Brasil. Quer dizer, a maioria dos escravos, dos escravizados que trabalhavam na lavoura brasileira vieram de Angola. Mas eu falei para ele, quando a princesa Isabel conseguiu a aprovação da Lei Áurea, um político, um senador,